Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, classificação dos times do Brasileirão Série A, para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. Estamos narrando a classificação dos times de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo, mas tem outros dados na tela para você conferir. E agora bora lá para a classificação dos times. 20º lugar Atlético Goianiense, com 21 pontos. Em 29 jogos teve 5 vitórias, 6 empates e 18 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 47 gols. Como mandante está em 20º lugar, como visitante está em 17º lugar, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 0 empate e 4 derrotas. 19º lugar Cuiabá, com 26 pontos. Em 28 jogos teve 6 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Marcou 25 gols e tomou 39 gols. Como mandante está em 19º lugar, como visitante está em 15º lugar, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 18º lugar Corinthians, com 29 pontos. Em 29 jogos teve 6 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Marcou 29 gols e tomou 38 gols. Como mandante está em 13º lugar, como visitante está em 20º lugar, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 17º lugar Vitória, com 29 pontos. Em 29 jogos teve 8 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. Marcou 32 gols e tomou 44 gols. Como mandante está em 17º lugar, como visitante está em 14º lugar, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 16º lugar Fluminense, com 30 pontos. Em 28 jogos teve 8 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 30 gols. Como mandante está em 16º lugar, como visitante está em 16º lugar, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas. 15º lugar Atlético Paranaense, com 31 pontos. Em 27 jogos teve 8 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Marcou 27 gols e tomou 31 gols. Como mandante está em 18º lugar, como visitante está em 5º lugar, nos últimos 5 jogos teve 0 vitória, 2 empates e 3 derrotas. 14º lugar Juventude, com 34 pontos. Em 29 jogos teve 8 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Marcou 33 gols e tomou 39 gols. Como mandante está em 8º lugar, como visitante está em 19º lugar, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 13º lugar Bragantino, com 34 pontos. Em 29 jogos teve 8 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Marcou 34 gols e tomou 38 gols. Como mandante está em 10º lugar, como visitante está em 18º lugar, nos últimos 5 jogos teve 0 vitória, 4 empates e 1 derrota. 12º lugar Criciúma, com 35 pontos. Em 29 jogos teve 9 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Marcou 36 gols e tomou 42 gols. Como mandante está em 15º lugar, como visitante está em 9º lugar, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º lugar Grêmio, com 35 pontos. Em 29 jogos teve 10 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Marcou 33 gols e tomou 37 gols. Como mandante está em 14º lugar, como visitante está em 10º lugar, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 10º lugar Vasco, com 37 pontos. Em 28 jogos teve 10 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Marcou 32 gols e tomou 38 gols. Como mandante está em 11º lugar,
como visitante está em 13º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nono lugar Atlético Mineiro, com 40 pontos. Em 28 jogos teve 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Marcou 40 gols e tomou 41 gols. Como mandante está em 12º lugar, como visitante está em 6º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo lugar Cruzeiro, com 43 pontos. Em 29 jogos teve 12 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Marcou 35 gols e tomou 29 gols. Como mandante está em 6º lugar, como visitante está em 12º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo lugar Bahia, com 45 pontos. Em 29 jogos teve 13 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Marcou 39 gols e tomou 33 gols. Como mandante está em 4º lugar, como visitante está em 11º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas. Sexto lugar Internacional, com 46 pontos. Em 28 jogos teve 12 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Marcou 37 gols e tomou 26 gols. Como mandante está em 9º lugar, como visitante está em 4º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 2 empates e 0 derrota. Quinto lugar São Paulo, com 47 pontos. Em 29 jogos teve 14 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Marcou 38 gols e tomou 32 gols. Como mandante está em 5º lugar, como visitante está em 8º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas. Quarto lugar Flamengo, com 51 pontos. Em 28 jogos teve 15 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Marcou 45 gols e tomou 32 gols. Como mandante está em 7º lugar, como visitante está em 3º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro lugar Fortaleza, com 55 pontos. Em 29 jogos teve 16 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Marcou 38 gols e tomou 29 gols. Como mandante está em 1º lugar, como visitante está em 7º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Segundo lugar Palmeiras, com 57 pontos. Em 29 jogos teve 17 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Marcou 46 gols e tomou 20 gols. Como mandante está em 2º lugar, como visitante está em 2º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias, 1 empate e 0 derrota. Primeiro lugar Botafogo, com 60 pontos. Em 29 jogos teve 18 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Marcou 47 gols e tomou 25 gols. Como mandante está em 3º lugar, como visitante está em 1º lugar. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias, 1 empate e 0 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.